Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal, Eduardo Barreto aqui, o criador do canal e incentivador da educação financeira. Eu sou especialista em investimentos pela Ambima e vim aqui trazer conteúdo rico a respeito de ações dessa vez e mostrar para vocês na prática como faz um filtro utilizando uma metodologia de investimento chamada Factor Investing. Já ouviu falar em Factor Investing? Se não ouviu falar, vem para a tela do computador aqui comigo que eu vou mostrar para vocês como seleciona empresas usando essa metodologia. Bora! Aqui estamos no site fundamentos.com.br. Esse é um site que você pode colocar qualquer empresa aqui, que ele vai trazer os indicadores fundamentalistas daquela respectiva ação. Lembrando de uma coisa, existem duas grandes escolas de análise, né? Análise técnica, que estuda o movimento de oscilação dos preços das ações, tenta se achar barganhas no mercado por conta disso, e análise fundamentalista, que é a análise que observa os indicadores de endividamento, de preço, de rentabilidade, todos os indicadores de números que compõem o desempenho de determinadas empresas que são listadas em bolsa para a gente poder tomar uma melhor decisão do investimento. Agora, o Factor Investing é uma metodologia em que você analisa fatores, então você usa apenas o racional, escolhe alguns indicadores que você vai querer usar nesse filtro e a partir deles você seleciona e vai cortando algumas empresas dependendo do filtro que você colocar. Então vamos dar uma analisada aqui na tela. Esse aqui é o site do Fundamentos, eu posso colocar o nome das empresas aqui para buscar, mas eu também posso vir aqui nesse canto e escrever e clicar, em empresa. Aqui ela já nos dá um campo aqui para a gente preencher com indicadores que a gente quer analisar. Aqui tem alguns elementos para a gente observar, né? Para preencher somente os campos que a gente vai usar na pesquisa, usar o ponto como separador decimal e o formato decimal para representar porcentagens, não é para colocar 15%, mas 0,15, beleza? Então, vamos lá e vamos analisar os indicadores que eu gosto de colocar nas minhas empresas. O primeiro deles aqui é o PL. O PL já está descrito aqui, nada mais é do que o preço sobre o lucro da ação. Preço por ação, ou seja, o preço de uma ação dividido pelo lucro por ação daquela empresa. E aqui diz, o PL é o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação através do recebimento de lucro gerado por essa empresa. Lembrando que isso considera que o lucro vai permanecer constante, não está considerando um possível crescimento da empresa. Tá bom? O PL aqui, que eu considero interessante, a gente pode colocar um mínimo de PL de 5, ou melhor, vamos colocar 4 aqui para tirar algumas anomalias e o PL máximo eu coloco 15, ou seja, acima de 15, na minha visão, está caro. Aqui tem um segundo indicador que é o PVP, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial daquela empresa. Então valor patrimonial por ação daquela empresa. Então você soma lá o conjunto do patrimônio daquela empresa, pega o preço e faz a divisão. Significa o quê? Que um PVP igual a 1 é um valor justo em termos de preço. Esse aqui é um indicador de preço. Menor do que 1, barato. E acima de 1, talvez um pouco caro. Eu vou colocar para filtrar aqui o máximo 3. PSR não me adianta muito. Dividend Yield. Esse aqui é um filtro que muitas pessoas usam para investir em empresas, mas eu prefiro não considerar ele como critério para escolher uma ação ou outra. Então eu deixo ele como secundário. Vou pular ele, não vou colocar nada aqui por enquanto, porque empresas menores, as conhecidas como small caps, elas usam o valor que geram de lucro para reinvestir no próprio negócio, na própria empresa. De forma que esse raciocínio já traz para você que as empresas que pagam dividendo são empresas mais sólidas, mais robustas. Então não vou colocar nada aqui. Preço sobre ativo não vou usar, esse aqui também não, preço sobre EBIT também não, preço sobre ativo circulante não. Eu vou usar o EV/EBIT. O que é EV? É Enterprise Value, é o valor de mercado daquela empresa. E o EBIT são os ganhos antes de juros e taxas, Earnings Before Interest and Taxes. Aqui a gente considera
como uma empresa barata, uma empresa que apresenta um EV/EBIT abaixo de 10, tá? É um critério que eu gosto de usar. Então, eu vou colocar aqui EV/EBIT máximo 10. Margem líquida, eu gosto de usar uma margem líquida, tento colocar um mínimo aqui 0,10, que é o lucro líquido sobre a receita líquida. É um indicador de rentabilidade da empresa, de potencial de crescimento. Aqui a gente tem mais dois elementos legais para a gente colocar, que é o ROIC e o ROI. ROIC é retorno sobre o capital investido e o ROI é o Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido. Aqui, o ROIC, ele mede a capacidade da empresa de gerar retorno com base no capital investido. Os bancos, eles não têm o ROIC. Geralmente o ROIC dos bancos é 0, porque o próprio ROIC da empresa é a atividade operacional do banco. Tá? A gente não vai colocar nada aqui, vamos deixar o ROI, vamos colocar um mínimo de ROI aqui, a gente põe 10%. A liquidez das ações também é interessante, mas eu deixo como secundário também, assim como o dividend yield. Patrimônio líquido também não vejo como interessante. Agora, dívida bruta sobre o patrimônio líquido é interessante saber. Dívida bruta é tudo aquilo que a empresa deve sobre o patrimônio líquido, ou seja, os ativos menos os passivos. Então, na minha visão, na visão de outros consultores do mercado ou outras pessoas que lidam com o mercado, também consideram isso, que o máximo de dívida bruta sobre patrimônio líquido tem que ser 3. Acima disso é uma empresa muito endividada, então a gente quer cortar isso, tá bom? Aí a gente clica aqui em buscar. Aqui também tem a taxa de crescimento da receita dos últimos 5 anos, para ver se tem um crescimento legal. Vamos colocar um filtro aqui, para a gente pegar só empresas que estão realmente crescendo. Vamos colocar 10%, aí a gente vem buscar. Aqui a gente tem a relação já bem seleta de todas as empresas da bolsa aqui, a gente tem poucas já. E aí o que eu gosto de fazer com essas aqui? Eu venho aqui, copio isso aqui tudo, Ctrl C, venho no Excel, largo aqui. Ok, a gente pegou alguma coisa aqui que eu não vou ocupar também, a cotação da empresa, qual que é o preço da ação hoje. Para mim não me interessa, a gente pode excluir essa coluna. Aqui tem aquele PSR que eu não coloquei, preço sobre ativo, esses aqui também não vou usar, EV/EBITDA, margem EBITDA também não, liquidez, eu vou tirar aqui e excluir, já temos a liquidez dos 2 meses, patrimônio líquido vou observar depois, e a taxa de crescimento. Beleza. Agora que eu estou com esses filtros aqui, esses indicadores que eu gosto de analisar, vamos fazer algumas classificações aqui. Vamos colocar aqui como filtro, e aí eu vou pegar o PL, classificar do menor para o maior, porque PL é o preço da ação sobre o lucro por ação. Quanto menor, mais barato está. Então, aqui foi feito. Enat3 é uma ação que está com o PL mais baixo, vamos deixar marcado aqui. O PVP também é o preço da ação sobre o valor patrimonial, também é um indicador de preço, então vamos pegar do menor para o maior. Então o Neo Energia está aqui, junto com o Graziotin, vamos colocar os dois. Dividend Yield eu vou olhar depois, porque é uma outra coisa que a gente vê no final. EV/EBIT também é um indicador de preço, quanto menor, melhor. Vamos colocar aqui, EV/EBIT, Sound. Só que aí tem um problema, né? Sound 5 e Sound 6 é a mesma empresa e tem uma liquidez muito baixa. Então eu não gosto disso, liquidez baixa eu corto fora. Então ficamos aqui agora com Atom 3. A liquidez também não é tão boa, mas vou deixar ela aqui a título de classificação só, vou pintar a cor. Margem líquida é a margem, né,
da empresa, é o coração do negócio em termos de rendimento. Vamos pegar a maior margem. Tá aqui a FTL, a liquidez também baixa. Vamos cortar fora. Não gosto de empresa pouco negociada. E aí a gente fica com a margem de Taesa. Aqui Taesa tem a Unit, tem a ação ordinária e tem a ação preferencial da Taesa. Eu vou deixar a Unit, que é a mais negociada aqui. Excluo as outras duas e coloco a margem da Taesa. ROIC também, quanto maior melhor. Ó, 87% Atom 3, Ferbasa vem logo na sequência, também tem duas Ferbasa aqui, vou deixar só a preferencial. Então, vou pintar mais uma vez aqui. Também é uma microcap, né? Então, talvez destoie um pouco no restante, mas vamos seguir na lida aqui. ROI também, quanto maior, melhor. O ROI da Suzano está superando as outras empresas aqui, vamos marcar. Liquidez nos últimos 2 meses também é um fator importante, mas não é preponderante, porque a gente está vendo aqui. Vamos usar o filtro, só para a gente manter o nosso critério. Ó, Suzano ganhando a liquidez. Patrimônio líquido eu uso como um indicador para exclusão de empresas. A gente vê que o patrimônio líquido das empresas que geralmente estão bastante altos aí. E dívida bruta sobre patrimônio líquido, quanto menos endividado, é óbvio, né, melhor. A gente pega algumas que tem dívida zero aqui, ó. Por exemplo, o Graziotin. Vou excluir uma Graziotin porque tem as duas ações, tá aqui, pouco endividada. E o crescimento nos últimos 5 anos, quanto mais cresceu, melhor, né? Então, tá aqui a nossa seleção. Dentre essas empresas que sobraram aqui, essas 44, tem algumas empresas aqui ainda que tem 2 tipos de ações, tipo a Alupar. Ó. Alupar, vou tirar aqui e deixar uma só, para a gente poder ver quantas de fato sobraram aqui. Ó. Transmissão Paulista também, vou tirar a ordinária. Aqui tem também CSRN, vou tirar e deixar só a ordinária. CEMIG, eu vou deixar só a ordinária, excluir. Então o Graziotin ficou aqui. Então, ok, estamos aqui com 36 empresas que sobraram no nosso filtro. Opa, tem mais uma aqui, ó, excluímos. 35 empresas que ficaram, aqui mais outra, 34. E ficamos por aí. Ok, a gente tem algumas empresas aqui que se destacam. Então essa aqui venceu 3 vezes, ó. Tem 3 pontos. Suzano tem 2 pontos. Enat tem 1 ponto. Taesa tem 1 ponto. Neoenergia tem 1 ponto. E aqui Graziotin tem 2 pontos. Então a gente classificaria aqui as ações dessa forma. Atom 3, Susb 3, Graziotin, Taesa, Neoenergia e não. Bom, aí você me pergunta, Eduardo, mas vamos conhecer essas empresas porque eu não conheço elas. Aí a gente vem aqui para a tela e a gente entra no site do Status Invest e busca a empresa Atom 3. Tá aqui, Atom Empreendimentos. Aqui tem alguns dados da empresa, os indicadores, enfim. Uma coisa que chama atenção é que ela é uma empresa muito pequena. Olha o patrimônio líquido dela comparado com de outras empresas. Claro, tem uma dívida líquida negativa, ok. É uma empresa do setor financeiro e outros. Ela trabalha com uma parte educacional para traders, né? E aqui fala um pouco sobre o histórico. Começou no ano de 2009,
sendo que o grupo foi criado a partir da Unipar Telecomunicações, que sofria um processo de recuperação judicial. Enfim, fala um pouco sobre a empresa aqui. Uma coisa que chama atenção realmente é o patrimônio líquido pequeno, então é uma microcap e obviamente que por ser uma empresa assim, com pouco histórico também, né? A gente vem aqui no DRE da empresa, a gente tem aqui ela com aqui. A gente tenta colocar o máximo de histórico, ela tem a partir de 2018. Então é um pouco arriscado, você que busca um pouco mais de retorno e obviamente com isso um pouco mais de risco, talvez seja interessante se atentar para isso que a gente pegou aqui no nosso uso da metodologia de Factor Investing, tá bom? Agora, Suzano. Então essa aqui a gente já coloca como uma empresa um pouco arriscada de se investir, né? Suzano, a gente sabe que é do setor de celulose, mas vamos entrar aqui também, buscar um pouco, aprender sobre a empresa. Aqui a gente entra, tá aqui os indicadores que a gente já viu dela. O payout, aqui o segmento, ó, patrimônio líquido grande, dívida bruta, o valor de mercado, com empresas relacionadas, ó, a Klabin é uma empresa relacionada, mesmo segmento. Aqui está o DRE, a gente pode pegar um DRE dos últimos 10 anos, olha que interessante como a gente vê a receita líquida e os custos da empresa, ó, a receita líquida foi aumentando com o passar do tempo, isso é extremamente positivo. Só que o lucro líquido ele oscila justamente por ser uma empresa muito atrelada a commodity, né? A celulose é uma commodity e a Suzano passou um ano de 2020 ali ruim, né, no prejuízo, mas já deu um salto em 2021. Vamos ver como é que vai ser 2022. Conforme o nosso estudo aqui, é uma empresa que vale a pena aplicar, porque ela se destacou aqui num grande ROI e a liquidez dela é boa. Só que liquidez é aquilo que eu falei, mesma coisa do dividend yield, não é um critério absoluto para a gente analisar. Aí depois vem a Graziotin. A Graziotin também apresentou dívida muito baixa, é uma empresa bastante sólida aqui do sul do Brasil. Vamos direto para o DRE dela aqui. Ó, vamos pegar os 10 anos. Tem uma receita estável, aumentou aqui a sua receita em 2021, também aumentou um pouco os custos, né? Mas é uma empresa que dá lucro, ó, uma empresa estável, que vai bem. E a gente viu aqui que o que destacou a Graziotin foi um indicador de preço e um indicador de endividamento. Então é uma empresa legal para se investir e daqui a pouco a gente vai entrar no critério do dividend yield aqui. Agora Taesa é outra queridinha dos brasileiros por ser de empresa de transmissão de energia elétrica com alto dividend yield. Vamos ver o DRE da empresa. Ó, dos últimos 10 anos, lucro líquido muito bom, crescente. De fato é uma empresa muito boa e o que trouxe ela para o ranking aqui foi a sua margem, né? Tem uma margem muito boa, mas não é só a margem também, né, gente? O PL dela está relativamente baixo, ó, próximo da Enalta. O PVP dela está bom. O dividend yield é bom, mas o dividend yield é uma coisa que a gente olha para o retrovisor, né? Não é algo para frente, pode mudar, mas a tendência, por ser desse setor, é que se mantenha. E tem um crescimento bacana também. Então, para vocês verem que, às vezes, algumas empresas se destacam pelo extremo, mas tem as empresas que estão no meio termo aqui do nosso ranking, mas que são bastante resilientes. Então, Taesa é um grande destaque aqui. Neo Energia também se destacou aqui pelo o preço, né? Tá uma empresa bastante barata, tem um crescimento legal, tem uma margem acima de 10 e tem um dividend yield ali interessante também. Vamos olhar a Neo Energia aqui. Direto para o DRE dela. Ó, empresa zeradinha, ó.
subindo com a receita, o lucro líquido subindo também, então não tem nem o que falar. E aí a gente vem de Enauta, Enat3. Enauta Participações. Tá aqui Enauta, os indicadores. Para quem não conhece a empresa Enauta, é uma das principais empresas do setor de petróleo, gás e biocombustível, com destaque para suas atuações no serviço de exploração e produções dessas commodities. Então, mais uma empresa linkada à commodity aqui. Por isso a gente vê que o DRE dela também é bem volátil, né? Mas apresenta um bom crescimento aqui. Olha o lucro para 2021, a porrada que deu. E no nosso estudo aqui, o PL foi o que destacou a empresa, né? O preço. Então, tem um PL baixo, PVP também tá bem, paga bom dividendo, pagou, né, historicamente. Então, também é uma empresa legal aqui para se investir. Então, esse aqui ficou o nosso ranking. E agora, só por curiosidade, no final, vamos colocar aqui o dividend yield do maior para o menor. O certo seria até a gente cortar algumas aberrações aqui de yield muito alto, que isso aqui a tendência de se repetir é muito baixa. Então, o que eu colocaria aqui é perto de 10%, mas acima de 5% já está bom. Se você é uma pessoa que busca só por dividendo, já poderia excluir algumas empresas aqui que pagam menos do que 5%. Aí, nesse caso aqui, a gente já estaria em outro patamar aqui, ó. Deixaríamos apenas 19 empresas, se a gente fosse usar esse critério. Então, ficam aqui as empresas selecionadas pelo nosso filtro usando dividend yield. Tá? Não significa que as que mais se destacaram aqui são as melhores, né? Às vezes é bom dar uma olhada nas outras que restaram aqui, dependendo do setor que se encaixa, dependendo de uma coisa importante chamada governança corporativa, que você tem que conhecer as pessoas, a cabeça das pessoas que estão à frente daquele negócio. Então entra no site de RI, aqui a gente tem, vamos pegar um bom exemplo aqui olhando a Taesa. Eu digito no Google Taesa RI, aqui tem o site de relação com o investidor. Aqui nesse site eu consigo pegar as informações financeiras, entender um pouco mais sobre a empresa, entender sobre o endividamento. Geralmente a gente vê aqui as demonstrações, né, os resultados do último trimestre, aí aparecem aqui os números. É assim que a gente toma uma decisão melhor, né, entendendo os números daquela empresa, para aí sim poder ter tranquilidade na hora de investir. Feito, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa metodologia de Factor Investing. Não necessariamente é o modelo que eu utilizo para minha carteira pessoal de ações. Isso aí é uma coisa que eu passo para os meus alunos de mentoria, para os meus clientes eu aplico a minha mesma metodologia também, mas é uma coisa que o tio Uli é um cara que defende bastante. Eu já fiz cursos de Factor Investing, conheço de forma profunda esse trabalho para minerar algumas ações ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like e vamos para cima porque é só o começo.